www.seusite.com.br. Esse é um endereço eletrônico, né? Na web nós temos um endereço que é um caminho eletrônico, onde leva as pessoas para as suas informações. Então é muito importante na busca deste domínio se preocupar com a autoridade de domínio. O que é a autoridade de domínio? Então eu vou dar um exemplo aqui bem simples, bem simplório, mas que vai te fazer entender. Quando a gente cria um domínio, ele tem que ter uma autoridade. Então, por exemplo, se eu trabalho com emagrecimento, vamos dizer assim, eu preciso criar um site que contém essas palavras-chave de emagrecimento. Então, assim, vamos dizer que tu mora no Rio de Janeiro e tu quer trabalhar com emagrecimento no Rio de Janeiro, tu vai colocar lá www.emagrecimento-riodejaneiro.com.br. Então é uma maneira de criar uma autoridade de domínio, no próprio domínio. Um exemplo simples que eu vou te dar, um cliente meu tinha uma empresa chamada Porto das Persianas, tá? E eu dei a sugestão para ele, quando começou a surgir essa onda da internet toda, de ele criar um domínio chamado Persianas Porto Alegre. Por quê? Porque a lógica é muito simples. Quando eu vou ao Google, que é o maior buscador, eu vou lá buscar por persianas, correto? Quando eu busco no Google, ele vai me dar empresas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte, sei lá onde for, vai aparecer. E aí eu vou ter que subnichar. E aí o que eu vou fazer? Se eu estou em Porto Alegre, eu vou procurar Persianas Porto Alegre. E aí o que acontece? Como ele tem uma autoridade no domínio muito forte, certamente ele vai se colocar muito bem no mecanismo de busca. Então quando a gente vai criar um domínio, é bom pensar nisso. Tá? Tem algumas pessoas que gostam de criar o domínio com seu próprio nome, eu sou um deles, né? Se tu entrou no Mentor Digital, porque talvez daqui 10 anos eu possa não querer mais trabalhar com o Mentor Digital e criar um outro produto, mas eu ainda assim continuo sendo Luciano Lima. Mas isso foi uma decisão minha, né? Se eu tivesse um produto muito nichado para trabalhar dentro da minha cidade, é claro que eu iria tentar criar uma autoridade de domínio. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um trabalho de emagrecimento, eu ia colocar lá como emagrecer em portoalegre.com.br. Faria isso, certamente. Água de coco portoalegre.com.br. Claro que tu vai ter uma dificuldade de achar esses domínios, tá? Algumas pessoas já tiveram essa sacada. Logo que eu comecei a construir sites, foi a primeira coisa que eu saquei, assim, que eu tinha que criar essa identidade no domínio, criar essa autoridade no domínio. E eu vim a estudar isso muito depois e ver o que funcionava muito depois de já estar encharcado de gente aí fazendo esse tipo de coisa. Tá? Mas pense, né? Se eu vou criar um domínio, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que é minha cliente, que é a Verlândia, que é de Maceió. Ela criou um domínio chamado Mente Magra e Poderosa. Olha só, é um domínio muito legal. Ela é coach de emagrecimento e vai dar muito certo porque tem ali o emagrecimento no domínio. Tá? Eu espero que tenha sido útil essa aula, então vamos nos ver na próxima aula, ok? Um grande abraço.